Boa tarde. O programa de hoje fala de um assunto um tanto quanto polêmico e que deve ser atacado com seriedade, porque podemos nos tornar um país de zumbis. Falamos hoje do combate às drogas e do seu alto custo social e econômico. Acompanhe. O governo brasileiro assegura ter investido nos últimos 5 anos algo próximo a 4 bilhões em ações ligadas ao Programa de Política sobre Drogas, SENADE. O montante é entregue ao SUS, Sistema Único de Saúde, para o atendimento por meio da rede de atenção psicossocial, não é bonito? A estimados 3 milhões de dependentes químicos do país. E a sensação que se tem é que todo esse dinheiro que compromete o orçamento do governo federal para a área de saúde esteja indo pelo ralo. Convidamos o médico, advogado e perito João Luiz Marques, que há 30 anos milita no setor, para nos ajudar a entender esse cenário. Obrigado, doutor João, pela presença. Tudo bem? Ou não tão bem? Vamos começar convocando o ex-presidente da República, Fernando Henrique, que criticou recentemente a política nacional antidrogas. Será que existe de fato uma política nesse sentido no país? Temos uma política? Essa pergunta foi para mim. Foi o Fernando Henrique, foi para mim. Bom, vamos comentar o seguinte. Você falou, o governo gastou nos últimos anos 4 bilhões de reais com 3 milhões de dependentes químicos. Ou seja, ele gastou em torno de 1.300.000 reais com cada um. Comigo eu não gasto isso. Me cobra. Eu pergunto a você, teve solução? Eu não sei. Tem? Bom, você está vendo, você acabou de falar do país de zumbis. Então, vamos continuar assim. Não tem, né? Então, eu primeiramente, eu gostaria de pedir aqui para o Caetano Veloso permissão para citá-lo aqui. É proibido proibir. Proibido proibir. O mundo, ele se faz para a proibição das drogas. Agora, vamos colocar, por que se proíbe a droga hoje? Qual é a razão disso? Qual é a razão da proibição da droga? Porque não é o governo que vende. Provavelmente isso. O jogo... Então, o que nós criamos? Nós criamos, então, o governo não permite a droga. Aí, obviamente, você vai criar, obviamente, o traficante que vai traficar. O governo não faz, o traficante faz. Para mim, e agora eu vou falar um fato altamente polêmico, porque vou falar com quem tem experiência, e uma experiência que eu vejo e trabalho com ela dentro de mim, da qual nem minha família participa, dos clientes que eu tenho. Clientes, entre aspas, porque eu trabalho caritativamente, filantropicamente, eu não cobro absolutamente nada. Eu dedico a minha vida a isso, a essas pessoas que me procuram, que me telefonam, que me ligam, como médico, eu corro a atender. Mas como eu estava dizendo a você, quando um paciente meu, ele tem uma withdrawal syndrome, ou seja, uma síndrome de abstinência, e ele precisa, eu chego na casa do paciente, ele já está preso, amarrado, porque quando a crise vem, e essa crise pode matá-lo, inclusive, não é claro, não vai todo que tem a crise de abstinência morre, mas a dependência é muito grande e pode levar à morte. Então, tivemos inclusive casos recentes, né, do Gleice, por exemplo, né, que morreu, se não me engano, numa delegacia, né, depois de ter um surto, né? Bem, então, veja bem, eu chego, encontro aquele paciente preso, viu nos casos, e o que eu tenho que fazer ali? Eu vou, primeiramente, é um paciente, na época que eu vivia em exílio, estava na Alemanha, eu visitei a China e lá conheci, então, saí da República, em Canton, da República Chinesa, e fui para Hong Kong. E lá eu tive, então, o prazer de conhecer o Dr. Wong. Esse Dr. Wong, hoje já falecido, na época, na década de 70, ele fazia uma coisa muito simples, a auriculoterapia da concha da orelha. Isso produzia uma grande quantidade de encefalina, ou seja, de endorfina, que ele mimetiza a ação da morfina e com isso apazigua o paciente, o deixa tranquilo. Bem, eu não posso mais fazer isso quando o paciente está numa crise dessa. Não adianta também com gotículas de álcool eu tentar no soro, misturar com soro e dar para o paciente. Ou seja,
ele não vai sair da crise. Como é que ele vai sair da crise? Ele vai sair da crise porque aquela mãe, aquele pai vai ter que correr atrás de um cara que trafica e vai ter que ir lá na boca conseguir cocaína para dar para aquele meu paciente para ele poder sobreviver. E aí então eu faço uma pergunta, e agora como advogado, não mais como médico. Nós temos duas pessoas nas pontas. Uma, aquele que é considerado um doentinho, ele é um doente, né? Então pode ser pego, pode cheirar, etc. Tudo bem, ele é um doente. E nós temos no outro lado, nós temos aquele que nós chamamos de traficante, não é? Que graças a ele, graças à substância, que é a quantidade de entorpecente, a quantidade que ele vai dar para quê? Porque ele vai conseguir para mim, para eu poder dar ao meu paciente, para ele poder sobreviver à crise, é considerado um bandido. Então eu tenho, nesses meus 30 anos, o seguinte de sabor. Vou na casa do meu paciente, dias depois, ele já sobreviveu à crise, está novamente vivendo, e quando eu vou saber que aquele sujeito, normalmente negro e pobre, que é da camada social da onde saem aqueles que vão amamentar, que dizem ao vício, mas a mim não é o vício, vai alimentar a vida do meu paciente. Ele normalmente já está morto, a polícia já matou. Mas quem que levou o sujeito ao vício? Se não tem consumidor, não tem traficante. Então, assim, a gente não tem como livrar o vício. O vício nasceu com a humanidade. O primeiro ser humano que nasceu, pode ter certeza, não pode estar na Bíblia, mas se procurar vai estar. Adão era viciado. Não tem como. Nasceu viciado em sexo. Não tem como. Você tem que... Qual é o problema? Quando você chega numa certa idade, você se depara com uma situação que não é aquela que você quer. Era assim como Sócrates falava da época de Platão, seu discípulo, seu filho, e Platão depois de Aristóteles. Se pegar eles falando naquela época, você vai ver que é exatamente como eu falo do meu filho fala para o neto fala para o meu bisneto, e assim vai por diante. Bom, mas assim nós estamos justificando nós uma Holanda, por exemplo. Nós vamos mais do que isso, nós vamos mais do que a Holanda. Acima, porque está acima do nosso governo. Ninguém vai ter força para chegar e falar assim, aqui não há traficante, porque aqui vai se ter contato com a cocaína na hora que se quer. Veja bem, a única vez, você está lembrado na história, quando em 1920 nos Estados Unidos foi proibido a lei seca, né? A lei seca. Tudo bem, então a dose de uísque, que era 5 centavos, passou a custar $5. Famílias enriqueceram, família Kennedy foi uma delas, o chefe do clã, Capone também, mas tomaram tudo dele, né? O Capone também, mas Capone, tomaram tudo o Capone problema também. de fisco. Porque o fisco é o figura do José, o nosso Kennedy não tomaram e acabou, foi elegendo anos depois, 40 anos depois, o presidente da República, o filho dele. Não é? Então, bom, e aí vamos continuar a família Kennedy. Patrick Kennedy, que é sobrinho de John Kennedy, filho do Edward Kennedy, que morreu há pouco tempo de câncer. Não é? Ele é deputado federal pelo Partido Republicano, pelo estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Não é Partido Democrata como o pai e o tio. Bem, ele confessou, através do livro dele que foi publicado agora tem uns 2 meses, ele mesmo confessou que ele entrava no Congresso com um tubinho, como se com um tubinho lá dentro vinha ópio. Quer dizer, não era remédio para dor de cabeça, para dizer analgésico, não era o melhoral da vida, mas, ou seja, não tem como livrar. Mas isso por quê, Luiz Carlos? Vamos colocar. Se você vê nos tempos mais remotos, você vê que o sujeito, ele para ter a autoconfiança, para ele poder ditar as normas da sociedade, ele tinha que se drogar. Mas isso por quê? Vamos explicar agora dentro da medicina, dentro da clínica. Nós temos no cérebro uma regiãozinha, célula túrcica debaixo do hipotálamo no cérebro, que ela ali tem um chamado núcleo accumbens. Naquele núcleozinho ali, sai uma substância chamada dopamina. E vamos ver o que a dopamina faz. Simples. Com a evolução, não só do ser humano, mas de todos os animais, você tem liberação da dopamina. Quando? Compensar alguma coisa? Satisfação? Compensatória. Mas quando isso? Por 2 ocasiões. Primeiro, no acasalamento, quando ele ou ela conseguiu o gênero oposto para o acasalamento, então sente aquela satisfação de ter conseguido. E segundo, portanto, reprodutivo.
uma necessidade reprodutiva, e a outra, uma necessidade de sobrevivência, quando ele vence o inimigo e consegue sobreviver. Então aí, essa região do cérebro emite uma quantidade de dopamina e a pessoa se satisfaz. Mas com o tempo, você não está precisando mais hoje o quê? Dar um capital para pegar uma mulher, hoje está de uma maneira muito mais fácil, e vice-versa, a mulher para conseguir um homem. Elas estão pegando mais fácil. É bem mais fácil. Você não está precisando mais hoje sair na rua matando um argentino da vida, matando o cara. Você sobrevive. Né? Quer dizer, não é como era antigamente. Resultado, aquela região foi praticamente ficando atrofiada. E o homem então percebeu o seguinte, que ele poderia conseguir esse mesmo prazer como? Induzido por substâncias entorpecentes, alucinógenas. No caso, a cocaína é uma maravilha nesse sentido, no sentido em que você libera realmente, fica feliz. Vamos colocar o seguinte, eu estava falando com os xamãs, os pajés, mas vamos agora colocar o seguinte, o Papa Leão XIII, que fez uma das encíclicas, talvez a mais conhecida de todas até hoje, falando da relação entre capitalismo e trabalho, a encíclica Rerum Novarum, do direito das coisas. Em 1891 ela foi publicada. Ele fez questão, o Papa, de escrever que ele só tinha conseguido escrever aquela encíclica porque estava sob efeito da cocaína. Ele escreveu isso. A cocaína é um negócio antigo, a cocaína. Então, veja bem, a cocaína, veja bem, ela é bem antiga, né? Porque ela conseguiu, a substância cocaína conseguiu ser extraída sempre depois de 1860 e poucos, para os alemães, por 2 ou 3 alemães. Então, muito bem, o que fez o Mariani, italiano, que não é burro nem nada, pegou numa infusão alcoólica a cocaína e fez um vinho chamado Mariani. Isso você pode ver lá no Google, isso eu estou falando para você, não precisa ser médico não, está no Google, né? Tá lá. O que ele fez? Ele foi vender. Pegou os dizeres do Papa fazendo propaganda, melhor uma propaganda dessa, pegou, estampou a figura do Papa no vinho, os dizeres do Papa e vendeu para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos saiu o seguinte, meu amigo, você quer ser forte, pávido, colosso, não ter medo, enfrentar a tudo e a todos, tome cocaína, cocaína é a solução. E acontecia o que aconteceu. Parece brincadeira, mas é sério. No sul dos Estados Unidos, aquelas famílias tradicionais, né? Cristãs, ortodoxia cristã, fundamentalista, né? Aqueles quakers, casavam um loiro com uma loira. E quando nascia criança mulata. Interessante, né? É efeito da cocaína. Isso liberava não só ela, mas liberava ele, o negão que estava lá na lavoura, escravo, disse, pô, minha filha, o negócio é o seguinte, pedia as papas na língua, o cara não fica com medo, você tem cocaína, você enfrente o cara, assim, eu falei, meu amigo, gosto de você, quero ir para a cama com você, ponto final. Resultado, a mulher começou a engravidar, hoje está nascendo criança de Zika, está nascendo com microcefalia. Naquela época começou a nascer mulata, você imagina naquela época de escravidão nos Estados Unidos, nasceu uma criança mulata. Então, a mesma propaganda que nos Estados Unidos, em Nova York, se iluminava toda a cidade, isso no final do século XIX, dizendo, tome cocaína, começou os Estados Unidos então, em vez de dizer, opa, não vai tomar porque está nascendo criança mulata. Então ele começou a fazer uma propaganda, seguinte, vamos destruir a cocaína. E aí começou a pagar os laboratórios, e os laboratórios, obviamente, foram concluir, qualquer laboratório concluiria, que obviamente tem os seus problemas. Mas veja, Luiz Carlos, o problema que tem a cocaína, claro que não precisa ter esse alcance, mas na verdade se comete um grande erro com a cocaína. Você diz, cocaína mata, quando na verdade é a overdose dela que mata. Eu tenho colegas da década de 60, são bisavós hoje, que estão muito bem, obrigado. Eu imagino que esses roqueiros todos que estão setentões, não é? São fenômenos. Você tem o que, uns 2, 3 anos atrás, um grande ator brasileiro de novela, de teatro, de cinema, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi preso, cheirando, etc. Prender, depois, obviamente, soltar. Provou que não era traficante, claro, tinha mais do que soltar. Mesmo depois ele está fazendo sucesso numa novela, numa grande emissora brasileira. O povo não se pergunta, mas peraí, o que aconteceu com ele? Por que ele não tem problema e os zumbis aqui têm problema? Aí você tem um negócio, a diferença. Ele lá tem dinheiro para comprar aquilo que nós chamamos
da linguagem de Colômbia, ou seja, 100% pura. Ele vai cheirar uma cocaína que não tem pó de mármore, que não tem pó de... Pó de mico. Ué, mas então o ator americano aí que foi entrevistar o grande traficante mexicano, aí você tá com ele, porque ele mesmo disse que a sociedade hipócrita americana é que consome essa droga, né, vendida pelo o Chaco lá, não sei das coisas, não me interessa o nome. Não é? A impressão que se tem é o seguinte: o Ministério da Saúde afirma ter triplicado esses recursos para a rede de atendimento. E eu pergunto onde Mas a sensação que se tem é assim, que o número de drogados cresceu. Agora, você está falando que meio que dizendo, não, tá bom, pode usar cocaína, mas... E como é que eu controlo? Porque o viciado é progressivo. Se você continuasse proibindo, nos Estados Unidos como proibia a bebida alcoólica, você não podia chegar e chamar o cara para se tratar. Não ia fazer alcoólicos anônimos. O cara não é idiota. Está sendo perseguido pela polícia, vai aparecer. Você acha que alguém que faz tratamento, ou que um paciente meu, ele vai se apresentar lá e falar assim, olha, eu for maluco. Ele vai dizer, eu estou aqui, eu queria fazer tratamento pelo SUS. Ele vai aparecer, não sabe o que vai acontecer com ele. Será que ele vai se descobrir que ele tem umas graminhas a mais no bolso para a semana inteira e vão dizer que ele é traficante? Que ele está querendo dividir com o outro, que na verdade ele já tem a provisão dele para a semana inteira. Então, como é que vai ser feito isso? Então, esse é um grande problema. Porque, João, é o seguinte, a gente tem que lembrar assim, ninguém se vicia sem que alguém ofereça essa primeira vez. E isso é o marketing do tráfico. Né? A marketing do tráfico é a necessidade que se tem. No momento que você proíbe, aquilo ali passa a ser de interesse geral. Olha, vamos lá. Você está falando de uma coisa interessante. Foram quantos bilhões que o nosso 4 bilhões dos últimos anos do governo? Bom, então, desculpa, eu não quero colocar, não quero politizar aqui, mas no momento que a gente coloca esses valores, você está politizando. Você está dizendo, ó, 4 bilhões... Dinheiro que podia ir para outra coisa. Né? Muito bem. Inclusive para saneamento. Muito bem. E agora nós vamos colocar, desculpe, eu não estou querendo politizar, estou querendo escritar fato. Não sei se vocês aqui no Rio, aqui em São Paulo conhecem, que lá no Rio nós conhecemos, Anselmo Góes. Ele tem uma coluna, jornalista do Globo. Excelente. Se você não compra o Globo aqui em São Paulo, passe a comprar. Se por nada outros, compre por ele, só por ele. Anselmo, vou mandar a fatura para você. Mande comprar por ele, porque é incrível. Aquilo que é uma parte social. Tá. Então, o jornal, eu leio a coluna dele, lá está lá. Jornal, dia 9 de janeiro, na coluna dele, parte de cima. Escreveu, na calada da noite. Sabe o que aconteceu? No último dia que o Congresso funcionava, ou seja, não podia mais votar para o Congresso para se convolar em lei, ou seja, a medida provisória passa a ter força de lei, pelo menos até o Congresso votar em fevereiro. O que fez o nosso governo, a nossa presidente? Pegou 31,400 milhões, vou repetir, 31 bilhões e 400 milhões, 31 bilhões, retifico, 31 bilhões e 400 milhões que eram destinados para a área de saúde e educação, advindos do royalties do petróleo. Pegou essa quantia, vou repetir, não é só os seus 4 bilhões, estou falando em 8 vezes mais do que isso praticamente, eu estou falando 31 bilhões e 400 milhões. Depois aonde? Depois aonde? Essa aí é a grande pergunta. E aí nós temos o grande Partido dos Trabalhadores. Ela desviou, remanejou esta verbinha para os empresários que haviam pedido dinheiro emprestado para os bancos públicos, estavam sem dinheirinho para pagar. Ou seja, nós temos uma presidente da República, nós estamos aqui perseguindo um Cunha, por exemplo, que está lá com 900 mil, que ninguém sabe porque de onde vieram 900 mil, 22 milhões que ele ganhou na África, e vamos a... Esquecemos que temos uma presidente da República, que se diz do Partido dos Trabalhadores, que pega 31 bilhões e 400 milhões, em vez de que teria por lei, obrigação, a lei manda, não é ela que tem que fazer, a lei manda. E ela, na calada da noite, no último dia do funcionamento do Congresso, pegou 31 bilhões e 400 milhões e desviou, remanejou da saúde e da educação e entregou para cobrir aos empresários, para que esse pudesse pagar os juros subsidiados, o dinheiro que subsidiadamente ele conseguiu através dos bancos federais.
Ou seja, não era nada com a Lava Jato, né? Bom, agora você veja bem, agora eu pergunto para você, não seria muito melhor se nós tivéssemos uma presidente que tivesse posto 1 milhão no bolso e destinado a 31 bilhões e 399 milhões para a educação e para a saúde? Nós temos uma honesta, mas que desviou o dinheiro do bolso dela, não, mas desviou todo para o empresário. Bom, o que isso tem a ver? Absolutamente nada. Se esperava isso do governo? Não. Com 31 bilhões e 400 milhões, não sou eu, que tenho 30 anos nisso, mas qualquer um que mal iniciou, um médico recém-formado que está trabalhando atualmente com dependente, com addictive, com a doença de adição, ele resolve o problema nacional. Como acabar com a Cracolândia, por exemplo, que está aumentando e não se faz nada? Aí estão os zumbis, não? Aí estão os zumbis. Como é que você pode? Primeiramente, obviamente, a prevenção é muito importante. Mas depois que não tem prevenção, você tem que trabalhar com uma coisa chamada arte. Porque o indivíduo, quando ele chega numa juventude, quando ele chega na sociedade, ele vê, por exemplo, dos pais, né? Os gritos dos pais em casa, na violência contra a mulher em casa, o que ele vê em casa, ele vê, esse não é o mundo que eu quero, eu estou saindo disso aqui, isso aqui é uma desgraça. E aí ele fica com vazio na frente dele. E aí ele vai procurar a droga. A única maneira de você conseguir alguma coisa com este e com aqueles que já procuraram é você abrir o mundo da arte. Porque a arte, a expansão dela é fenomenal. Ela não tem fronteira, ela não morre ali, ela é infinita. Isso que é a grande importância na arte. Pode ser arte cênica, pode ser arte sacra, pode ser a arte que você imaginar. Arte marcial, por que não? Aqueles que querem se dedicar às lutas. Ou aí eu falo com o professor de karatê. Botou os caras entretidos. E nós temos aqui no Brasil uma coisa que nenhum país do mundo tem. Chama-se, você já citou o nome de uma pessoa dessa família, família Gracie. Isso é um grande nome tutelar, um grande prócer, né, da arte marcial mundial. É um nome cotado no mundo inteiro. Veja só o bem que essa família pode fazer como exemplo. Não é? Então nós temos que trabalhar, eu estou citando arte, nós temos gente para escultura, para o coral, para ser artista, para cantar, para ser solista. Nós estamos falando o seguinte, o tratamento é outro, não é o que está sendo feito atualmente. Não, o tratamento? E como é que eu vou ensinar arte sem dinheiro? Ou esse dinheiro que está indo para o tratamento? Eu acabei de falar para você. Eu acabei de falar para você. Nós tínhamos agora, para a saúde e para a educação, 31 bilhões e 400 milhões. E o governo destina para empresário, para cobrir rombo de empresário que não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Então não é com esse presidente que nós vamos... Vamos aí, não vou Vamos dar receita para o próximo. Pode imaginar. Então, a gente pensa como é que pode uma coisa dessa? E aí o povo fica preocupado, porque nós temos essa ideia falsa na cabeça, que é na época do Collor. A gente foi lá, pegou com um carrinho que não era propriedade dele, roubou. Como é que o carro apareceu? Um carro de 40 mil reais. Então, ele pôs dinheiro no bolso. E se esquece que das faltas, não vou dizer por isso, mas vamos dizer por que uma presidente de um partido dos trabalhadores comete um deslizezinho desse no último dia à noite, para que o Congresso não pudesse retalhar. No último dia à noite, e ela emite uma medida provisória, no último dia pegamos 31 bilhões e 400 milhões de educação e dá para empresário. E o que é interessante, Luiz Carlos, me permite dizer uma coisa, o que é interessante é o seguinte, nós vemos aqui por 30 centavos, eu lá do Rio eu assisto, fico maravilhado, bato palmas, para a nossa juventude. Caramba, por 30 centavos de aumento, 30 centavos de aumento do ônibus, eu não estou contra, foi favorável, mas também não porque não contra 31 bilhões e 400 milhões que saiu da mão do povo, que tanto precisa da saúde, que tanto precisa de ser chamado na propaganda de a pátria da educação, né? E foi para a mão de empresário e não sai ninguém protestando. Onde está a minha UNE, a qual eu pertencia, a União Nacional dos Estudantes, que não se manifesta? Onde está a CUT? Onde está a nossa CUT aqui em São Paulo? Que vê que 31 bilhões e 400 milhões saem na mão do povo para ir para a mão de empresário e não fala nada. Quer dizer, alguma coisa está errada nisso, tem alguma coisa errada nisso. Eu pergunto o que foi, eu fui fazer no exílio. Voltei aqui, eu estou pensando que o governo assegura estar fazendo pesquisa
para buscar alternativas para combater o problema. Ou seja, estamos sem rumo, por isso ele está fazendo pesquisa para combater o problema ele não sabe como combater o problema. Como a Zika, né? Também não sabe como combater. E aí? Fazemos o quê? Continuamos... Sabe o que está me parecendo? Bom, o governo não faz nada e deixa o pessoal Mas cheirar... onde está a sociedade? Então, onde está a União Nacional dos Estudantes? Onde está a CUT? Ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Não, onde está a polícia que deixa assaltar, que está uma zona isso aqui, né? Mas o negócio é de droga, vamos voltar para a droga porque está tudo uma droga. Está tudo uma droga. Né? Porque aqui é o seguinte, vamos lá, quando você vai aqui numa farmácia, a farmácia de qualidade, uma farmácia grande, você vai procurar o quê? Uma drogaria. Médica oficial, né? Uma drogaria, não é? Muito bom. Então vamos lá, se eu como médico quiser matar uma paciente, ela chega no meu consultório, eu a mato tranquilamente. Não, aí ela chega para mim e fala, doutor João, veio aqui, 1 milhão eu fiz aqui e tal, dou 500 mil para o senhor aqui lá. Pega uma, vou matar dando um tiro? Mandando uma... Não, um médico faz facilmente. Vamos dar uma reposição hormonal. E eu apenas dou uma overdose, eu aplico o que eu não deveria aplicar, eu aplico mais do que deveria aplicar. Ela em meses, 2, 3 meses, ela vai ter colo de útero, ela vai ter câncer de útero, câncer de colo intestinal, vai ter colo retal, vai ter câncer de mama, mas tranquilamente. Ela vai morrer, principalmente porque no SUS hoje, nós estamos demorando hoje de 3 meses, isso em um bom lugar, 3 meses, mas no mínimo há 6 meses para se conseguir uma vaguinha para fazer um tratamento de câncer. Então o que acontece hoje? Você vai para plano de saúde. E o que acontece com o plano de saúde? Saúde não pode ser objeto de lucro. Você viu aquele sujeito do Banco Pactual que foi preso? Que ele teve a pachorra de declarar, um dos ajudantes dele, depois que ele foi preso, está preso até hoje, ele foi dizer que a empresa dele que dava lucro era um hospital. Olha, gente, você quer ter lucro no Brasil, vai abrir um hospital? Está errado. Gente, a empresa, deixa eu falar uma coisa, por favor, que isso é importante, aqui uma coisa ali. Nós temos que movimentar o SUS, temos que implementar o SUS. Ele não funciona porque não é implementado. Ele não funciona porque bilhões e bilhões, como isso que eu acabei de relatar há pouco, está desviado do que deveria ir para o SUS e vai para o empresário. Mas mais ainda, você vê as empresas, porque o governo quer tirar seu corpo fora da saúde. Então, o que ela faz? Enquanto a saúde é sucateada, você tem a plano de saúde melhorando mais. Primeiro, consegue dinheiro nos bancos federais com juros baixíssimos, subsidiado pelos BNDES da vida. Praticamente não precisa pagar nada, o lucro que tiver, ela pode embolsar. Ou seja, atualmente virou um grande negócio abrir um hospital. Então o médico se forma e ele quer o quê? Ajunta-se 2, 3 colegas e abre um hospital, faz um planozinho dele e começa a ganhar. Porque hoje o plano de saúde, você sabe, você não consegue, você é jovem ainda, né? Não pode segurar a minha idade. Então é o seguinte, você não consegue mais, na minha idade, por exemplo, né? Passou dos 60, 70, você não consegue entrar num plano de saúde particular. Só coletivo. Coletivo, você tem uma empresa ou você tem que pertencer, então, a uma derivações de empresa ou cooperativas da vida, etc, etc. Porque senão não aceita. O risco é maior, né? E o que ele faz com ela? Exatamente. Por quê? Porque ele passou a cobrar você hoje por sinistro. Sinistro, como automóvel. Né? Você bate com o automóvel uma vez, quando vai fazer o seguro novamente, o cara te cobra mais. Então é o sinistro. Então é o seguinte, para isso não é interessante pegar um sujeito de 59, letalmente com 59, né? Aumentar com 60. Então, para eles não é interessante pegar um velho. Então eles pegam o quê? Uma empresa, que na empresa tem garoto de 18 anos, 19 anos, tem até menores com 16 anos, quer dizer, que nunca vai ficar doente na vida. Aí um vai ficar doente de vez em quando lá. Né? Quer dizer, eles pensam no profit, no lucro. E você tem um governo que incrementa isso, que despoleta isso, que permite que isso aconteça. Esse é o grande problema. Você tem que pensar, nós temos SUS, Sistema Único de Saúde, que eu diria que deveria ser SUS, Sistema Único, Universal de Saúde. Porque nós temos uma Constituição maravilhosa, que diz que é direito, é obrigação do Estado e direito de cada cidadão a saúde. O dinheiro para isso ele paga. Mas muito bem, mas ele não tem. E o governo cada vez mais
incrementa, dá força para os planos de saúde. Claro, é muito mais fácil passar abacaxi para o outro, né? Mas saúde, aqui nós temos que pensar como nos países social-democratas, nórdicos, Inglaterra e outros. Nós temos que pensar que saúde não é objeto de lucro e saúde é um gasto que o governo, ele ainda vai fazer economia à frente. Sim, o sujeito não fica doente. Claro, a despesa que dá, o sujeito fica doente toda hora no Brasil, fica doente tudo. Você imagina uma senhora agora, nós temos aqui, atualmente já estamos com 2.500 lá no Rio de Janeiro com Zika. Imagina, criança nascendo com microcéfalo. Você sonha a vida inteira ter um filho e quando ele nasce, não vamos dizer um pequeno monstro, mas um doente, claro, logo vai morrer, mais uns anos de vida. Você vai ganhando um amor àquela criança com o cérebro de cabeça pequenininho que vai morrer. O que isso é de prejuízo, até prejuízo psíquico, emocional. Você não consegue se abster disso. A vida é isso. E isso leva à depressão. Isso arrebenta. E isso leva a quê? Se você se deprime, você vai ter seu nível da dopamina lá embaixo. Como é que você levanta isso hoje? Estimulando. Né? Estimulando com cocaína e outros. Vamos falar um pouquinho assim, a parte do custo financeiro. Como é que é dimensionar os custos sociais dessa dependência química da família, no trabalho, no trânsito, na criminalidade, na disseminação do HIV, na permissividade, por isso o HIV. Como é que tratamos isso? Tem jeito? Olha aqui. O senhor tem paciente que te procura. Sim, o paciente me procura e quando o paciente me procura, normalmente ele já fez tratamento de tudo. E eu pego o paciente naquele último momento mesmo. Pego o paciente que o pai e a mãe me ligam e eu chego numa condição difícil. Eu trabalho com isso, mas ele trabalha, porque a gente pensa em viver disso. Eu não vivo disso. Eu trabalho com isso, com maior satisfação, filantropicamente, caritativamente, eu não ganho R$1 com isso. Faço questão até de pagar. Se eu saio daqui e vou a Resende enfrentar uma pessoa, eu saio e volto para minha conta, não aceito nem que me pague minha passagem de ônibus, o táxi ou a gasolina que eu gastei. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Carlos. Eu não sou melhor que ninguém. É claro, eu não quero aqui impor meus pensamentos. Eu não quero impor aqui o que eu consegui, eu consigo. Eu não alardeio isso nem a minha família. Eu acho isso uma coisa que se vive e você tem aquela satisfação. Aí você vai me perguntar por que agora eu falo e deixei o silêncio. Porque eu sempre encontrei no silêncio uma forma de falar. Talvez eu falei mais até hoje, durante 33 anos silente, do que agora, de hoje em diante, começando a falar. Mas uma coisa eu queria dizer a você. Você está num mundo capitalista, dirigido e orientado por lucro, portanto, você não consegue fugir disso. Então, você necessita de dinheiro para trabalhar. Eu faço algo individual, como médico, sou formado há 43 anos, me formei em 71, na Nacional de Medicina, fiz meu doutorado na Alemanha, na época do exílio. Mas sou advogado há 28, e eu vivo aí como advogado. E eu vivo disso. E trabalho como médico gratuitamente. Mas nem todos podem fazer isso. O que eu posso fazer, eu faço para uma camada menos favorecida da nossa população, os outros não vão poder fazer, precisam sobreviver. E nós temos, por exemplo, e aqui então preciso dizer, o Estado do Rio de Janeiro, você tem ideia quanto o Estado do Rio de Janeiro paga por um médico por mês? Ele faz um concurso, médico, por sua especialidade, mas eu vou dizer para você, para você não perder tempo, R$1.800. Menos que uma... R$1.800 ele ganha, quer dizer, mais ou menos que ganha minha cozinheira. Ele ganha R$1.800 por mês. Se ele entra através de uma firma terceirizada, dessas que lá na Prefeitura do Rio de Janeiro fizeram, o Tribunal de Contas do município fez um levantamento e viu que entre 10, 8 já haviam metido mão com o beneplácito da nossa Prefeitura, que nada viu, nada sabe, etc. Meteu a mão lá no dinheiro. Então, veja bem, o que nós temos atualmente? R$1.800. Aí vai trabalhar para o
para uma firma terceirizada, a gente paga 8 mil. O Estado vai pagar para ela quase 16 mil. Ela fica com a metade do dinheiro e paga para o médico 8. Olha só. A obrigação do Estado, ele tira dele e passa terceirizado. Isso é uma afronta à dignidade do médico. E eu pergunto, um médico que faz concurso, que vai ganhar 1.800, e tem aqui uma firma terceirizada que oferece para ele 8 mil, com quem que ele vai ficar? Porque não é bobo, né? Ele vai trabalhar com a firma. E qual é? O que que ele vai fazer isso? No que que ele vai se motivar por isso? Qual é a motivação? Isso vai trabalhar para o governo, né? Vai trabalhar por conta própria. Aí vem os cubanos para cá. Permite-me dizer uma frase do Frei Beto. Também no Jornal Globo a gente encontra o Frei Beto. Também. O Jornal Globo é incrível. Eu sei, na minha época, eu era conhecido como João Caretei, saía na rua, contra a ditadura militar, eu fico imaginando alguém falar bem do Jornal Globo naquela época, era simplesmente surrado. Mas hoje nós temos que bater palmo para aquele que, na minha opinião, é o maior jornal que nós temos no Brasil. É um jornal espetacular. E o Frei Beto, ele fala sobre o EI, mas não é o Estado Islâmico, é o estado de intolerância. Estado de intolerância que nós temos dentro de nós. O Frei Beto faz uma colocação maravilhosa sobre isso. Então, ele tem uma conclusão muito interessante. Mas eu diria, nós temos, acrescento, venha, peço ao Frei Beto, mas ao estado de intolerância, nós temos um outro estado. Nós temos pior. Nós estamos vendo atualmente que as coisas acontecem e simplesmente nos calamos. E aqueles que têm que falar, não falam. Nós estamos uma sociedade totalmente amordaçada. Não, e a forma de protestar, e quem está protestando também... Sim, e aí então, o que acontece? Selvageria pura. Né? E aí você vai encontrar quem quebra, etc, etc, etc. Vai ter as vieses daí. Mas uma coisa é certa, há que se protestar. Né? Por isso que eu perguntei lá, mas caracas, nós tivemos uma presidente que pegou 31 bilhões e 400 milhões, pegou e desviou. A minha compreensão, desculpe, se eu falasse qualquer um que não precisa ter estudado, o que preferiríamos? Ter uma presidente que tivesse posto 1 milhão no bolso e pegar 31 bilhões e 399? Não, mas isso é 1 bilhão no bolso 1 milhão, 1 milhãozinho. Não, nem 1 milhão. Essa maneira de falar para dizer o seguinte, perder-se-ia com esse desvio 1 milhão. E com isso nós perdemos o quê? Perdemos 31 bilhões e 400 milhões. Vamos falar, quais são os principais tipos de tratamento para dependentes químicos conhecidos? E se você está de acordo? Bem, depende do vício e depende do tratamento. Ok, mas os mais comuns. Bom, eu já falei para vocês do que eu faço. Né? Que eu aprendi da Clotovon, que eu uso. É só meu. Né? Eu faço isso, tenho o maior prazer. Antigamente, eu quero dizer o seguinte. Como é que é? Você tem uma estimulação da região que é estimulada pelo nervo vago, a concha da orelha é estimulada pelo nervo vago. Se estimulando essa região, você tem uma liberação no sangue de uma grande quantidade de encefalina, que nós conhecemos como endorfina, né? Que ela mimetiza a ação da morfina, um opiáceo. Então se acalma. Isso é um momento de crise. Tá? Sim, e depois? Sim. Depois vamos comprar cocaína, vamos ministrar de pouquinho em pouquinho. Mas desculpe, mas quando meu paciente, eu acabei de falar isso, por isso que eu predico para que, e estou aqui levar aos nossos, porque a minha pergunta, por que o Celcinho Vintém, da Vila Vintém, por que o NEM, por que o Fernandinho Beiramar estão presos? Desculpe, mas porque eles traficam? Peraí. Então eles são os grandes traficantes? Esse é o grande problemática brasileira? Não, eu acho que só existe traficante se existe consumo. Isso é uma coisa. Agora, proibido traficar. Agora, o que a lei diz? Este aqui, o meu paciente, ele precisa da cocaína para sobreviver numa hora de crise. Ele não tem como, ele vai morrer, ele pode morrer. Uma hora de crise, e depois? Então, e daí? Eu pergunto, eu preciso de alguém que dê cocaína. E esse cara que vai dar cocaína, se é um traficante, está preso, é isso? Não, mas o tratamento envolve sempre com cocaína? Não. Eu parei de fumar sem fumar. Bom, cada um tem o seu. Eu quero dizer o seguinte. Isso que eu estou perguntando, são os tratamentos. Tem um ansiolítico, tem um acompanhamento. Nós podemos... psicólogo ou psiquiatra que deve cuidar disso? Eu fico pensando, nós podemos permitir
que se desvie 31 bilhões, 400 milhões da mão do nosso Não, operariado. Tudo tá bem. bom. Agora nós nos Quem sabe preocupamos com aquele criolinho que vai descer lá um morro e que vai vender aqueles 2 gramas, 1 grama de cocaína para o meu paciente. A polícia vai lá, o mata, vai lá, o prende. É isso? Não, mas se você pegar toda a criminalidade, está em torno do... É um círculo vicioso. O traficante compra arma, assalta, e aí? Bom, comprar arma, a culpa não é dele. Ele compra arma simplesmente porque o governo permite. Se você não libera aquela droga, você, obviamente você está criando paralelo. Bom, você está então, criando um traficante. Que o governo vai vender droga, porque, ou então vai Vende pior. delegar o poder. Mas escuta, espera um pouquinho. Vamos lá então, agora com calma. É esperado para esse ano 2016 480 mil mortes pelo fumo. Está esperando 280 mil mortes pela bebida alcoólica. Eu pergunto, eu tenho alguém na minha família, um primo, que você vai pensar assim, para ele é um jeito feminino, tranquilo, é um amor, é uma moça. Você dá para ele isso aqui, de bebida alcoólica para ele, ele pega a faca e sai atrás da mulher para matar. Isso ele faz há 40 anos. Mas há 40 anos ele sai do apartamento onde ele mora lá em Santos, desce, vai no bar da esquina do seu Manuel e comprava com o seu Manuel, que hoje é falecido, mas que o filho dele continua comprando, a mesma substância, o mesmo álcool que o mata. E faz matar todo mundo. Eu pergunto, é proibido? Não, liberar. Interessante. Mas de onde você Vamos lá, quero chegar mais nos casos, quero chegar mais aí um pouquinho. Vamos liberar a venda de drogas. Eu tenho 33 anos. Eu conto nos dedos da minha mão, aqueles que morreram por overdose de cocaína. Que eu vi morrer, trabalhando com isso, diariamente. Conto nos dedos da minha mão. E eu pergunto a você, com a proibição que nós temos, com os bilhões que gastam nossas polícias, militares, civil, nosso governo, no hospital, porque hoje você dá uma arma, um tiro, você arranca o sujeito, antigamente dava um tiro na cabeça e ia operar o cérebro dele. Hoje nós não operamos mais, porque ele arranca o cérebro dele. Tá bom, eu insisto, vamos vender cocaína. Vamos lá, não, pera um pouquinho, vamos lá. Qual foi a solução disso? Você me diga. Vamos lá. Então, o que teve de... Qual foi o que se fez? O que isso vai se resolver? Você proibindo vai resolver? Você resolveu? Você criou, pelo contrário, um estado anômalo, superficial. Tá, mas a contrapartida também não resolveu onde é liberado. Não, liberado nunca foi liberado, liberado nunca foi liberado. Você faz, mexe, coloca lá e vê o que acontece. Foi o que aconteceu na Holanda, que você vai lá em lugar, você vai lá para quem quiser cheirar a marihuana, a maconha, etc. Mas você não vai ter cocaína, assim, etc. Você tem que ter uma grande explicação para isso. Você não vai conseguir resolver. Enquanto houver humanidade, enquanto houver ser humano vivo na face da Terra, vai ter usuário de uma droga. Seja uma, seja outra. Ele vai precisar. Ele vai chegar num momento que ele vai dizer assim, isso não é o que eu queria. E ele, se não tiver alguém que deu para ele uma educação, força de base, explicando, etc., vivendo com ele aquele problema, resolvendo o problema da ansiedade, resolvendo esse problema do dia a dia, ele simplesmente vai acabar aderindo a uma droga. Isso daí não tem escapatória. E depois que ele aderir, você vai ser problema de polícia, vai resolver? Bom, o negócio é o seguinte, então vai baratear a cocaína, né? Se a gente liberar, vai baratear. E aí mais a proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos só serviu para formar 2, 3 famílias se tornarem milionárias, né? É isso? E aquelas que queriam ganhar de uma maneira mais diversificada, como você falou do Al Capone, acabou sendo obviamente eliminada, né? Que não tinha interesse. A família do seu Kennedy, não, né? Mandava vinho, malte e misturava com tudo que é porcaria e vendia e se tornou milionária com isso. Então vamos acabar com a internação? Não, acabar com a internação, nós vamos internar isso daqui e nós vamos. Você só pode tratar quando libera. Não adianta querer, vai me dizer que se ele tem colegas, ele vem com essa conversa, e estão fazendo um jogo maravilhoso para que se mantenha tráfico. O tráfico vive disso. Agora. Então como é que a gente se desintoxica?
se tem o lado viciante, né? Vamos atender o viciado na sua ansiedade também. Como é que desintoxica? Olha, sempre quando você mexe com o cérebro da pessoa, você nunca mais vai ser o mesmo. Você sempre, com o momento que você, o alcoólatra, ele vai passar por aquele bar que ele bebia com um amigo, vai ter uma quedinha. Aquele sujeito que cheirava cocaína, ele vai passar na casa daquele amigo dele que ele iria, ele fala, e vai ter uma queda. A queda vai estar ali. Para você tem que ser forte, você tem que ter um acompanhamento, como é nos Alcoólatras Anônimos. O que faz você beber é a primeira tragada. Você não pode cair na primeira, se caiu, você vai cair sempre, desculpe. Você não vai ter esse problema, não adianta querer resolver isso com polícia. Você não adianta, você não vai conseguir resolver. Você vai ter que dizer para o cara, meu amigo, você está aí e agora você já está lá dentro. Você abriu a porta, você disse lá para o seu núcleo lá no cérebro, a Cubens, lá na sala turca, lá embaixo, lá que eu te falei lá no cérebro, você disse para ele, olha gente, você agora, você está diferente, você passou a receber, você agora não vai ser estimulado somente pela uma ação reprodutiva, de reprodução, de acasalamento, ou por uma ação de sobrevivência, não. Agora você tem aquela possibilidade de procurar. E quando você cai em crise, você cai, você não consegue, aí você vai ter que procurar. E aí vale tudo. Quando o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu vou numa igreja lá, estou indo lá com o padre tal, com o pastor tal, e estou muito bem. Ótimo. Não muda, amigo. Não muda. Tá, pastor com o padre, e está tudo bem. Não, deita. Não. E eu digo para ele o seguinte, olha, além disso, procure trabalhar. Você tem algum dom? Toca um piano, um acordeão. O que você faz? Você consegue interpretar, falar? Vamos lá no núcleo, vamos lá onde você está, na comunidade que você está, vamos abrir alguma coisa, eu estimulo para ele abrir alguma coisa, para ele poder ter contato com aquele povo, poder então ali abrir um teatro, ele tem que se expressar através da arte. Só a arte, grave bem o que eu estou lhe falando, pode manter o sujeito livre da droga por um determinado tempo, mas dizendo para ele, amigo, se você cair, está aqui, ó, minha mão está contigo, cara. Não é pondo polícia, é dizendo para o cara que está lá embaixo, segura minha mão e sobe comigo. Não adianta, Luiz. Você vê numa sociedade que você dá a mão para quem está lá no alto. Dá a mão lá no alto e falar, eu estou contigo, hein, seu presidente. Dar a mão é fácil. O difícil é quando está lá embaixo. Você tem que dar a mão e dizer, sobe comigo. E aí você não vai subir proibindo alguma coisa, condenando o indivíduo por ter voltado a fazer o que ele fazia. Então deixa eu raciocinar o seguinte, se eu sou um governo inteligente, né, eu libero porque eu vou ganhar 70% como eu ganho em cima da bebida alcoólica, como eu ganho em cima do cigarro. E você vai manter, você vai poder... E aí eu elimino o traficante, porque ele vai ter que vender mais barato que eu. Não, você vai pegar o traficante, você trazer para você, que esse traficante é um líder da comunidade, não é perseguido, não é ficando preso que você vai resolver o problema dele, não problema de ninguém. Você vai trazer e ele, fruto do imenso conhecimento que ele tem, o traficante põe aqui o pó, ele olha e diz, esse tem X% de pó de mármore, X% de pó de mico, X% de pó de arroz, isso aqui é cocaína pura, isso não é. Ele diz, nós precisamos de alguém que trabalhe e vamos remunerar bem. Vamos remunerar bem. Nós temos que remunerar aquele que está no tráfico, que for trazido, depois da liberação, remunerar muito bem. Então, um senhor salário. Pobre tem que receber um bom salário. Não é porque é pobre que é empregado doméstico, tem que receber salário embaixo, tem que receber um senhor salário. Na Alemanha eu vivi 7 anos e meio, com mulher e 3 filhos, na década de 70. Eu não tinha empregada doméstica. Um dia, eu pedi para uma senhora da frente tomar conta do meu, para ir no teatro com a minha esposa, que é cantora lírica, na época. Eu fui lá, eu falei, teatro, e deixei meu filho com a senhora tomando conta. Quando voltei, ela me apresentou a conta. O que eu ganhava como médico, trabalhando na estética de Duisburg,
na clínica estadual. Não dava o dinheiro da... Não dava para pagar, o cara tomou conta, acabou, ponto. Falei, nunca mais. Eu fui teatro, mandava minha mulher ir, ia eu separado, eu não podia mais junto com ela, porque ninguém tinha que tomar conta da criança. Você quer pagar alguém? Pague bem. Você quer... Liberou, você vai trazer o pessoal, vai regimentar esse pessoal, vai trazer para você, vai abraçar com você, vai dar a mão para levantar para você, vai tirar da prisão esses que estão os grandes marginais. Até vai liberar mais espaço, né, para esse pessoal que tá, os novos inquilinos agora da Lava Jato, Mensalão, e vem mais coisa. Agora vem o Guarujazão. Guarujazão, a capa da revista Veja. O triplex. O triplex, né? É brincadeira. Maravilhoso. Eu queria te deixar, olha, o assunto é super polêmico. O doutor João tem uma opinião polêmica, mas é diferente de tudo que está aí. E eu deixo para encerrar o programa aí com a sua receita. Quer ser convidada pela Dilma para integrar lá o comitê gestor das ideias? Vai ser um pouco difícil, porque no momento que eu chegar e pegar 31 milhões, não é 31 milhões, você pegar 31 mil reais e destinar, que é destinado para a saúde do povo brasileiro, e para esta pátria, que é chamada pátria educadora, e desviar para dar para empresários, se desculpe, mas aí não tem condições, né? Aí não tem condições, eu jamais poderia aceitar. Quem sabe se pudesse ouvir, eu teria o maior prazer. De pátria educadora, a gente tem uma série de lições de deseducação. E infelizmente são mais 3 anos aí pela frente. E nós vamos ter que fazer alguma coisa, né, democraticamente falando. Eu agradeço a sua presença, doutor João, ter vindo do Rio aqui para polemizar, vamos ter desdobramento disso. Desejo a todos uma boa semana e um carnaval com menos droga, por favor. Droga controlada. Boa semana, obrigado. Prazer aí.